Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Evandro e hoje eu quero trazer mais uma palavra de Deus para sua semana. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo de número 12, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra: A queixa de Jeremias. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfeitamente. Quando eu meditava nessa palavra, Deus me trazia uma pergunta que muitas vezes nós fazemos e que é escrita até no livro de Salmos, que é a seguinte: por que os ímpios prosperam? Por que eles não sofrem? E quando Deus me trazia sobre essa pergunta, Ele me trazia sobre julgamento, sobre como nós fazemos o nosso julgamento. Ele trazia também à minha mente que fazemos essa pergunta porque estamos pensando, focando no alvo errado. Mas antes de adentrar a resposta, eu quero te trazer o que Deus me trazia sobre julgamento. Deus me trazia sobre contra quem é esse julgamento. Quando nós fazemos um julgamento de valor, julgamento de pessoas, a nossa sentença vai depender se é contra nós ou contra outras pessoas. E aqui eu quero trazer primeiro sobre como é quando é com as outras pessoas. E eu relembrava de Davi e Jonas. Eu quero começar por Davi. Davi, em determinado momento de sua vida, ele decidiu ficar no castelo. Ele já estava cansado, já era um homem velho e poderia delegar todas aquelas atividades para as pessoas que estavam à sua volta, para os comandantes. E assim é feito. Davi, então, aproveitando do palácio, vendo como é estar ali, ele vem a olhar como está a sua cidade. E ali ele vê uma bela mulher se banhando. Então ele pergunta para os seus servos quem é aquela mulher. Ele é respondido que aquela é Betseba, esposa de Urias. Mas mesmo sabendo que ela era uma mulher casada, ele manda que tragam a presença dele. E assim é feito. E quando essa mulher chega à sua presença, Davi decide coabitar com ela. A Bíblia nos é específica ao dizer que quando tudo aquilo acaba, a mulher se purifica de sua imundície, confirmando o que Davi tinha feito. Algum tempo depois, essa mulher leva a informação para que chegue até Davi de que ela ficou grávida. Davi, então, temendo sobre tudo que poderia acontecer com ele, sobre todas as consequências que poderiam recair sobre a sua vida, ele decide trazer o marido dessa mulher para o castelo, para que ele venha beber, se alimentar e tentar fazer com que ele coabite com essa mulher, para esconder tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E assim é feito. Urias vem, se alimenta, bebe, e em determinado momento, quando Urias já decide ir embora, pois está cansado, Davi, então, sugere que ele vá para a sua casa, para que ele coabite com a sua mulher, para que ele veja a sua mulher. Mas aquele homem, imbuído de caráter, um homem que, acredito eu, Deus tenha colocado no seu coração, ele vem e fala para o rei: ó rei, como poderia eu fazer isso enquanto a arca do Senhor dorme em tendas, enquanto os meus companheiros estão dormindo ao relento, no sereno, não estão se alimentando bem e têm saudades de suas famílias? E o intento de Davi não vem a dar certo, mas ele não desiste. Novamente, no outro dia, Davi tenta a mesma estratégia, porém também não dá certo. Mas então Davi, vendo que não conseguiria dessa forma, ele pensa em outra. Agora é hora de matá-lo. Se eu não consigo mudar pela palavra ou tentar de uma maneira que ninguém descubra, eu preciso remover aquele problema. E assim é feito. Davi escreve uma carta para Joabe para que seja determinado que Urias, ele fique ali na frente do campo de batalha, frente aos homens mais valentes, e que ele venha a ser deixado a morrer. Assim é feito. Joabe então manda um mensageiro para confirmar tudo isso que aconteceu. A notícia da morte desse jovem chega tanto para o rei Davi quanto para sua esposa, que após o luto é convocada por Davi para se casar com ele. E assim é feito. Depois de tudo isso que aconteceu, Deus manda um profeta chamado Natã ir até a presença de Davi e levar uma situação para que Davi julgue. Então o profeta, ele vem e diz a Davi: ó meu rei, eu tenho uma situação para o senhor julgar. Assim era. Existia um homem muito rico, com muitas posses, com muitos bens, com muitos animais, e também um homem muito pobre, que só tinha uma ovelhinha, que tratava essa ovelha como filha, que cuidava de uma maneira muito próxima, pois só tinha ela. Em determinado momento, esse homem muito rico, ele vem e recebe um viajante em sua casa, mas imbuído de egoísmo e de ganância, ele não quer matar nenhum de seus animais. Então ele tomou a única ovelha que este homem pobre tinha e serviu para esse viajante. Como deve ser o julgamento dele? O que deverá acontecer com este homem rico? E de pronto, Davi vem e fala: ele deve morrer. E não só isso, ele deve restituir 4 vezes mais. E aqui Deus me trazia sobre como nós julgamos as pessoas quando não somos nós, por atitudes que muitas vezes até nós cometemos, de egoísmo, de ganância, mas quando é com outras pessoas, não queremos que Deus aplique a misericórdia, mas sim que Deus seja um Deus punitivo e carrasco.
Mas não é só Davi que fez isso. Quando Deus me trazia sobre julgamento, Deus também me fazia lembrar sobre o profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta que em determinado momento deveria ter uma cidade determinada por Deus chamada Nínive, para que ele apregoasse sobre arrependimento, apregoasse sobre misericórdia e sobre mudança. Mas esse profeta, vendo que Deus seria misericordioso e que ele mudaria a sentença daquela cidade, salvando-a em vez de condenando-a, ele toma uma decisão diferente. Ele vem e não vai para aquela cidade. Ele toma um barco e vai para um outro local chamado Tarsis. Mas ele não chega a esse local. Durante o percurso, vem uma tempestade. Essa tempestade começa a abalar aquele barco e as pessoas que estão dentro dele começam a jogar coisas fora. E vendo que nada passava, começam a clamar para todas aquelas pessoas que elas venham a buscar os seus deuses para ver qual faria parar toda aquela situação. E vendo que isso não parava, eles decidem fazer um jogo de sorte. E a sorte cai justamente ao profeta Jonas, que neste momento ele vem e fala toda a situação, tudo que tinha acontecido, que aquilo só estava acontecendo por culpa dele. Então ele diz o que tem que ser feito, que ele deveria ser jogado ao mar. E assim é feito. E nesse momento um grande peixe engole ele. Veja, desde o primeiro ponto que eu falava, que Deus me trazia, era sobre o julgamento quando é com as outras pessoas. Muitas vezes quando é para julgar outra pessoa, outras pessoas, nem se passa a nossa mente primeira misericórdia, nem se passa a nossa mente que aquilo foi um mero erro, que deveria ser perdoado, que não aconteceria novamente. Mas quando é com os outros, nós justamente já condenamos. Falamos, olha, Nínive não deve receber a misericórdia de Deus. Olha, aquele homem rico não deve receber a misericórdia de Deus, ele deve morrer e restituir 4 vezes mais os animais que ele ali surrupiou. Nós somos extremamente punitivistas quando é com as outras pessoas, mas e quando é conosco? Deus me fazia meditar sobre como julgamos quando é conosco. E aqui eu quero trazer as mesmas histórias, a continuidade delas. Neste momento em que Jonas foi jogado do barco, engolido no peixe, ele começou a mudar a situação. Ele não tinha mais aquela sentença para ele que ele tinha feito para Nínive de condenação, mas para ele queria misericórdia, ele queria perdão. Então ele vem a orar para Deus e pede para que Deus perdoe por tudo que ele tem feito e diz para Deus que ele cumprirá aquilo que ele prometeu. Então Deus age com misericórdia para com Jonas e livra-o daquele peixe que vem a cuspi-lo na praia para que ele continue a missão que ele tinha. Mas não só ele. Veja, aqui continuando a história do rei Davi, quando o profeta Natan termina de contar essa história e Davi condena, o profeta Natan fala, este homem é você, rei Davi. E neste momento caem as escamas dos olhos de Davi e ele percebe que tudo isso foi o que ele fez. E o profeta começa a questioná-lo, claro, guiado por Deus, perguntando a Davi se ele acha que Deus não daria se ele pedisse mais alguma coisa, mais uma esposa. E ali Davi começa a pedir misericórdia a Deus, pede para que Deus não faça com ele o que ele tinha sentenciado que acontecesse com aquele homem. E Deus me fazia lembrar, nós muitas vezes queremos que Deus seja misericordioso com nós, nos nossos erros, nas nossas dificuldades, nas nossas escolhas erradas. Mas quando é com o próximo nós somos tão ruins. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós perguntamos por que prosperam os ímpios, por que eles não sofrem, nós estamos querendo que Deus seja punitivo com eles, ao invés de ter misericórdia. Nós esquecemos pelo real motivo que Jesus veio a morrer na cruz. Ele morreu por todos os pecadores. Ele morreu por todos nós que somos errados, que somos pecadores. E o que nós deveríamos realmente fazer, ao invés de perguntar por que eles não sofrem, por que eles prosperam, é, Senhor, por favor, faça com que eles mude a vida deles, Senhor. Abra os seus olhos, derrube toda essa escama que está nos seus olhos, para que eles venham caminhar, meu Pai, de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus caminhos. Essas sentenças de julgamento para condenação só vêm a partir do momento em que desviamos o foco de Jesus, esquecemos do porquê Ele morreu, por quem Ele morreu. E aqui eu quero te lembrar o que está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso número 6. Diz assim, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Nós somos pessoas ruins, nós não somos perfeitos, todas as pessoas que estão na terra não são perfeitas. Quem assim o fosse, Deus com certeza arrebataria, como ele fez com Elias, descer uma carruagem de fogo, levaria como Enoque, entre muitos outros, mas nós somos todos errados. Quem vai ao hospital são pessoas doentes, quem vai à igreja são pessoas erradas, mas que querem melhorar em sua caminhada. Muitas vezes nós temos esquecido por quem Deus morreu e temos imposto às outras pessoas sentenças de condenação, ao invés de sentença de misericórdia. Queremos para os outros algo que não queremos para nós. E muito pior do que isso, quando nós estamos julgando alguém, questionando a Deus por isso, estamos falando para Deus que nós somos mais justos. Você já parou para pensar nisso? Quando você fala para Deus, Deus, por que o Senhor não condena fulano de tal? Porque nós estamos julgando as pessoas como se fôssemos melhores do que Deus. Será que nós vemos de uma maneira que Deus vê? Nós não conseguimos entender uma pessoa. Eu e você
você, quando cometemos um erro, aqui o exemplo que eu gosto de dar é no trânsito, geralmente estressar, xingar alguém, falar algo desnecessário por algum erro que a pessoa cometeu, às vezes um erro bem pequeno, nada a ver, nós só analisamos aquele ponto, esquecemos de analisar tudo que veio antes, tudo que aquela pessoa está passando, tudo que aquela pessoa já viveu e já fez. Nós vemos pequenos momentos e assim julgamos. Nós somos imperfeitos, mas aqui estamos dizendo para Deus que somos melhor do que Ele. E um exemplo claro disso, confirmando o que eu estou falando, também está na parte do livro de Jonas. Em determinado momento, Jonas deita e espera para ver se aquela cidade vai queimar. Na verdade, ele deseja que Nínive venha a queimar e ser condenada. E Deus, com grande misericórdia, com grande amor, Ele vem e faz nascer uma boboreira para cobrir Jonas do sol que ali está. E Jonas fica muito grato. Mas Deus fez aquilo para ensinar Jonas o amor de Deus e um ensinamento completo. E passado um período ali, não mais que um dia, Deus faz com que aquela planta morra. Ele vê um verme que vai morder aquela boboreira e ela venha secar. E Jonas acorda revoltado, mais uma vez reclamando com Deus e fazendo esse julgamento, perguntas como nós teríamos feito, de que Deus é injusto, de que Ele não é misericordioso, que a justiça de Deus é errada. E aqui Deus pergunta para ele: ora, Jonas, você ama mais uma planta que você conheceu um dia, mas quando eu coloco isso para você, que eu cuidei de pessoas que antes da existência eu já conhecia, uma população de mais de 100 mil pessoas que não sabe distinguir a mão direita para a esquerda, que eu conheço há muito tempo, você quer que eu condene? Que eu amo muito mais, há muito mais tempo? Por que você é assim? E veja, Deus ele sabe, isso é só uma confirmação para dizer que Deus ele vê uma situação de uma maneira ampla. Nós sempre vemos uma situação de uma maneira muito estrita, uma maneira muito micro. E aqui eu quero te convidar a mudar essa intenção, a mudar essa análise, a parar de falar que Deus é injusto, a parar de pensar que você é melhor do que Deus. Nós não somos. Eu não sou. Eu sou uma pessoa imperfeita. Porque eu estou e frequento uma igreja? Porque eu sou imperfeito. E muito mais do que isso. Eu não vou só lá para continuar da maneira que estou. Eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço que sou um pecador, mas eu não quero continuar cometendo o mesmo pecado. Eu não quero continuar julgando as pessoas. E mais uma vez, se você assim pergunta para Deus por que prosperam os ímpios, porque eles não sofrem, você está fazendo a pergunta errada. Você deve focar em se preocupar mais com o que você tem feito, em se preocupar mais em lembrar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Jesus veio para essa terra passar por nós, por mim e por você. E deixar de lado todas as outras pessoas. Se elas estão cometendo coisas terríveis a Deus, olhe por ela. Peça para que Deus venha mudar cada coração e cada mente. Não fique condenando. Só Deus pode condenar. Só Deus sabe a situação que todos nós passamos. Garanto que se você pegar uma situação que você estava numa dificuldade, você estava numa tristeza, você se autocondenaria ali se fosse visto de fora. Pense mais nas pessoas como você pensa em você mesmo. Eu sei de onde eu saí. Eu era um barro, com pedra, com galhos. Não que eu ainda não seja, mas Deus já tirou muito galho e muita pedra de mim. Eu quero que Ele continue tirando. E eu não vou julgar o barro que está ao meu lado só porque ele ainda tem algumas pedras e algum galho. Mas eu vou buscar pedir a Deus para que Ele venha mudar tanto o meu olhar e o meu coração quanto dessa pessoa. Para que todos nós sejamos salvos. Somos aqui irmãos, irmãs. Somos servos. Ninguém é melhor do que ninguém. Muito menos somos melhor do que Deus. Mais uma vez eu quero te perguntar: como você tem julgado as pessoas? Quais perguntas injustas você tem feito a Deus? Amém? Eu peço que você venha nos ajudar a semear o Evangelho. Leve a palavra para as outras pessoas. Tantas pessoas têm saído da igreja por estar envenenadas, por estar passando por situações que ninguém tem resposta, mas só Deus pode nos dar, por ter ouvido coisas que as pessoas muitas vezes nos machucam. Aqui eu não quero pregar um evangelho de rosas sem espinhos, mas eu quero pregar de uma maneira completa e levar para todas as pessoas que assim queiram ouvir e mudar de vida, assim como eu quis mudar, assim como eu decidi mudar. Amém? Eu peço que você venha curtir, compartilhar e comentar nesse vídeo. Que Deus venha abençoar a sua vida e a da sua família de uma maneira extraordinária. Em nome de Jesus.